Beleza? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos sobre a descoberta do DNA. Vamos falar um pouco sobre a história da biologia. Então, para isso, você coloca lá no Google, sites, já está aí, ó, sites.google.com/enova.educação.ba.gov.br/meaprove-com, tá bom? Você dá o Enter e será direcionado para o site meaprove.com. Tá? Coloca lá no último botãozinho, tá vendo? Animações. E hoje nós vamos estudar duas animações. Nós vamos estudar a experiência de Griffith e vamos estudar também, deixa eu diminuir aqui a minha bolinha, e vamos estudar o experimento de Avery, MacLeod e McCarthy. Então vamos começar com a experiência de Griffith. Você clica aí, vai ser redirecionado para o site Educação Pública. E nesse site aí tem as animações que nós precisamos aprender. Bom, antes de começar, deixa eu falar um pouco sobre o cenário histórico daquele momento. Estamos aqui, então, no século XIX, e nesse momento, vários modelos de herança, de hereditariedade, estão sendo discutidos. Por exemplo, o Darwin e o Hugo de Vries tinham o seu modelo de pangênese, falavam que os pangênes ou as gêmeas estariam no sangue e passariam para a geração seguinte. Nós temos, por exemplo, o modelo de herança do August Weismann. O August Weismann falava sobre o plasma germinativo, que passaria para a geração seguinte, seria um plasma da linhagem germinativa e não da linhagem somática, o que até faz bastante sentido hoje também. Mas não elucidava essa questão do DNA ser a molécula responsável pela hereditariedade. Isso começa a acontecer em 1871, quando Friedrich Michel, estudando o núcleo, ele volta a atenção para o núcleo, ele descobre uma substância ácida dentro do núcleo, ele chama de nucleína, e posteriormente chama de ácidos nucleicos, que é como a gente conhece hoje, DNA e RNA, por exemplo, o ácido ribonucleico, o ácido desoxirribonucleico. Tá? A atenção então se volta para o núcleo da célula. Na aula passada, se você não assistiu, assista, o Walter Sutton já começa a falar sobre a teoria cromossômica da herança, os cromossomos estão no núcleo, então essa questão do núcleo participando da hereditariedade começa a ganhar muita força. É nesse cenário que o Frederick Griffith, em 1928, vai começar a direcionar os seus experimentos, tá bom? Deixa eu dar uma aumentadinha aqui no zoom para ficar mais legal. Pronto. Então olha aí. Observe, é um experimento simples. A experiência de Frederick Griffith foi o passo inicial para caracterizar os ácidos nucleicos como moléculas da hereditariedade. Lembrando só aqui, galera, uma observação que na nova ortografia não tem esse acento aqui, tá? Não é. Tá? Seu trabalho envolveu a bactéria Pneumococcus, que é o Diplococcus pneumoniae, tá? O gênero aqui é o Diplococcus, a espécie Diplococcus pneumoniae, que causa um certo tipo de pneumonia. Então veja, nós teremos aqui duas linhagens de bactéria. Essa primeira aqui, que ele chamou de forma S, é encapsulada, é que apresenta a estrutura responsável pela virulência. Essa causa a doença. Então vem do inglês smooth, quer dizer liso, essa bactéria lisa encapsulada, ela causa a doença. E essa do outro lado, em azulzinho aqui, em azul, é a bactéria não encapsulada, ela é a forma não virulenta. Então vamos testar isso agora. Então é tudo bem animadinho, bonitinho. O primeiro passo, vai pegar o tipo não patogênico, ou seja, que não causa a doença, e colocou ali, não, perdão, essa é a encapsulada, tá, gente? Essa é a forma patogênica que causa a doença, tá? Uma semana depois, a cobaia morreu, tá? Então era de se esperar que esse rato morresse após algum tempo, e foi isso que aconteceu. Vamos agora para o próximo. Ele vai pegar agora ali a forma R, não encapsulada, ou seja, a forma não patogênica. Vai inocular. Uma semana depois, como esperado? Ora, se essa é a forma não patogênica, é de se esperar que ele não desenvolva a doença. Uma semana depois, então, ele fica de boa, não morre. Agora vamos para um passo crucial. Ó, pegou ali, essa é a forma patogênica, a forma que causa a doença. Ele esquenta no bico de Bunsen, ou seja, essas bactérias morrem, e ele vai inocular o extrato que ficou ali,
nos ratos. E vamos ver o que vai acontecer. Vou lá, inoculou. Vai esperar também uma semana. Passada uma semana, o que nós vamos esperar? Qual esperar? Ele não vai morrer. Por que não vai morrer? Porque ali não tem a bactéria para causar a doença. Só tinha o extrato da bactéria com as bactérias mortas. Próximo passo é ainda mais importante. Olha o que ele vai fazer. Vai fazer uma mistura do extrato, que não mata o camundongo, e as bactérias não capsuladas, que também não matam o camundongo, pelo menos não era para matar. Então ele inoculou mais uma vez, vamos esperar mais uma semana. Então, como você está vendo aí, 1, 2, 3, passaram-se aí 7 dias e o rato morreu. O que aconteceu? Né? Muito provavelmente, Griffith repetiu esse experimento por inúmeras vezes para se certificar de que não havia cometido algum engano. Aquelas bactérias, pessoal, elas foram transformadas. Então, para ver o que havia ocorrido, os pesquisadores fizeram uma análise do sangue do rato, que morreu após receber a mistura das bactérias. O que acontece ali? Tirar o sangue do ratinho. E o que acontece? Eles vão identificar ali, naquele sangue, as bactérias virulentas. Aí, ó. Então, ele encontrou ali as bactérias encapsuladas. Essas bactérias se transformaram. Até hoje o nome é esse, quando uma bactéria consegue pegar o DNA do meio e incorporar o seu material genético, expressando uma determinada característica, nós chamamos de transformação. Tá? Mais surpreendente ainda é que a análise do sangue dos ratos mortos indicava a presença de bactéria encapsulada viva. E agora, o certo é que de alguma forma as células encapsuladas mortas haviam transformado as células não encapsuladas em encapsuladas. Griffith demonstrou assim a capacidade de transformação de um tipo de bactéria Pneumococcus em outro. O Griffith só foi até aí, tá bom? Então nós vamos agora continuar a experiência do Griffith aqui no experimento do Avery McCarthy. Então eles vão avançar no conhecimento do Griffith. Então seguindo, ó, já abriu aí, aqui está na ordem o Avery McCarthy, já em mais de, quase 20 anos depois, 1944, ou mais de uma década depois. Então, Avery e McCarthy realizaram os experimentos de cultivo em placas com meio de cultura, 2 tipos de bactérias utilizados no experimento do Griffith, ó, a referência ao experimento do Griffith. Bactérias encapsuladas e não encapsuladas. Ó, essa aqui, ó, não encapsulada, não causa doença, e aqui é o extrato, aquele extrato de bactérias mortas. O que ele vai fazer? Pegou um meio de cultura e vai fazer um plaqueamento das bactérias não encapsuladas. Ou seja, essa é a bactéria que não causa a doença. Esperou passar o tempo, formaram-se ali colônias não patogênicas, são as colônias R com aspecto rugoso, e vai pegar ali o extrato das bactérias encapsuladas. Lembre-se que esse extrato não contém bactéria viva, tá, gente? Ele vai colocar ali, fazer um plaqueamento, e obviamente não vai aparecer colônia nenhuma, porque ali não tem bactérias vivas. Então não foi observado o crescimento de colônias, tá? Extrato celular do tipo patogênico. Seguindo. Sinto muito, não Os pesquisadores, o Google falando. Os pesquisadores então prepararam uma mistura de células do tipo patogênico com o extrato, assim como o Griffith acabou de fazer no experimento dele. Então a mistura das bactérias, tá? Ali ele misturou, e aí vai fazer agora um extrato com as novas bactérias. Tá aí, ó. Passou um tempo, e agora houve a transformação daquelas bactérias não patogênicas em bactérias patogênicas, como acabamos de ver no experimento do Griffith. Você pensou em transformação de uma bactéria em outra? Pensou certo. Pois é, neste caso, as colônias formadas tinham um aspecto liso, característico das bactérias encapsuladas, as virulentas, as que causam doença. Ou seja, algum componente celular foi capaz de transformar a bactéria não patogênica em patogênica. E agora é o passo-chave que dá um indício que a molécula responsável pela hereditariedade é o DNA. Então foram feitos 3 outros experimentos de plaqueamento. Mistura de bactérias não encapsuladas, tipo não patogênico, vivas,
e o extrato de células de bactérias encapsuladas, aquelas que deveriam sofrer a transformação. Então, vai fazer aí o plaqueamento nas três. E vai submeter essas bactérias, né? Vai submeter a proteínas distintas. Na primeira ele vai botar uma protease, ele quer saber quem é que transforma, se é uma proteína, um RNA, um DNA. Então ele vai botar aqui uma protease, vai colocar aqui uma RNase e vai colocar na última uma DNase. Então aqui ele vai destruir as proteínas, que é uma protease, aqui ele vai destruir o RNA e aqui as enzimas vão destruir o DNA. Então você deve estar se perguntando, o que os três pesquisadores esperavam obter com esses ensaios? Eles procuraram inativar as principais categorias das substâncias químicas presentes no extrato celular, uma de cada vez, buscando descobrir se o princípio transformante também estava inativado. No passar do tempo, o que acontece? Se forma colônia onde tem a protease, se forma colônias transformadas, né, onde tem a protease, a RNase, mas não ocorre a transformação onde está a DNase, que a DNase destruiu o DNA, que é o princípio transformante. Então, o crescimento de colônias foi observado apenas nas placas contendo RNase e protease. Este fato indicou que RNAs e proteínas não eram responsáveis pela transformação, uma vez que, mesmo com a inativação desses compostos, a transformação do tipo não encapsulado no tipo encapsulado havia ocorrido. Então, com isso, olha aí, no entanto, o fato de nenhuma colônia ter sido observada na placa contendo DNase demonstrou que a degradação de moléculas de DNA havia impedido a transformação, sugerindo que o princípio transformante era o DNA. Então veja, esse não é um experimento definitivo, mas foi um dos experimentos que contribuiu, né, para elucidar a molécula de DNA como a molécula responsável pela hereditariedade. Bom, eu fico por aqui. Se você gostou dessa aula, curta, compartilha, se inscreva no canal. Alegria? Até a próxima aula.